Belucci e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Circle, sua nova TV Wellness em parceria com a Moria Acid. E hoje eu tô com 3 convidadas mais que especiais para falar de um assunto importantíssimo hoje em dia. Bom, vamos apresentar a primeira delas? Mentora de transformação e escritora. Só de olhar seu feed, você já sente a luz dessa mulher. Ana conduz pessoas a reencontrarem o próprio ritmo, se reconectarem com a sua potência e acessarem novas versões de si mesmas. Seja muito bem-vinda, Ana Raia. Obrigada, Lu, bem-vinda. Eu que por agradeço. Pois é, eu sempre falo, tão generosa. Gente. E hoje em dia, tudo a gente faz no ChatGPT. Eu falei, as apresentações têm que ser feitas com alma. É, lógico. E, né, e o olhar, né, o olhar que eu tinha sobre cada pessoa. Então, vamos para a segunda. Fundadora da Selves, marca de suplementos com proteína de colágeno, ingredientes limpos, ela valoriza o verdadeiro significado da palavra bem-estar. Amanda conquistou uma clientela fiel com sua linguagem leve, branding sólido e um olhar cuidadoso sobre beleza e saúde. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Lu, que perfeita. Eu que agradeço, obrigada. Eu tô super feliz de estar aqui. Eu que estou muito feliz, gente. Esse trio tá em peso, né? A gente vai ter um papo muito legal. E a terceira delas, que dispensaria apresentações, né? Por tantos anos na televisão, comunicadora, psicóloga e palestrante, usa sua própria história e trajetória profissional para transformar vidas por meio de mentorias, treinamentos e falas que unem clareza, profundidade e didática, auxiliando milhares de pessoas no âmbito pessoal e profissional. Seja muito bem-vinda, Fabiana Scaranzi. Linda, muito obrigada, muita sorte nesse novo projeto, tenho certeza já deu certo, um tema tão importante. Tô amando estar aqui com as minhas amigas, 2 que eu conheço, ó, parece que foi marmelada, né? Mas pois são amigas mesmo. Mas... E eu não sabia que elas eram amigas, isso que eu achei o mais genial e sensacional. Muito bom. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, né? Que é a ilusão do atraso. Essa sensação de que a gente tá atrasado na nossa própria vida, para a nossa própria vida. Por que que isso acontece, Ana? Você já se sentiu atrasada para a sua própria vida? Constantemente. Se eu não paro e me organizo internamente e trago a minha presença e me reconecto com aquilo que é importante para mim, eu vou estar sempre achando que eu estou atrasada. Porque a gente vive numa vida que, num momento, acho que contemporâneo, onde a comparação atravessa, né, o nosso dia constantemente. Perfeito. E existe, sim, exigências externas, né, que esperam principalmente da mulher e as nossas próprias expectativas. Então, se eu não tenho isso com clareza e realmente sigo fiel àquilo que é importante para mim, frente a todas essas alternativas de possibilidades, eu vou estar sempre achando que falta algo. Eu vou estar sempre achando que eu estou atrasada em cima de algum relógio ilusório. E isso é uma armadilha, né, meninas? Porque imagino que vocês também possam se sentir assim, porque eu acho que a mulher se sente assim hoje em dia. Se sente assim, e a gente acaba se abusando muito quando a gente não presta atenção daquilo que é importante para a gente, acaba fazendo em excesso e a gente acaba se abusando. Porque aí a gente sente aonde? No corpo, né? Nas nossas emoções. Exatamente. E tudo se desequilibra. E a gente não respeita a nós mesmos, né? O nosso tempo. No final, a gente está falando sobre isso, de ultrapassar, muitas vezes, os nossos limites, não olhar para dentro. E uma das coisas que você está mais tocando, né, no ponto é da reconexão, de olhar para dentro e se questionar o que faz sentido. Que régua eu estou usando? A minha régua de outras pessoas? Que a gente tem a mania de sempre olhar para a régua, se comparar com a régua de outras pessoas, olhar perante essa régua que não é a nossa, né? E isso é muito problemático. E tem uma coisa muito interessante que tem uma narrativa social. Perfeito. Que você tem que fazer faculdade quando você tem 20 anos. Depois você tem que casar quando você tem 30. Depois você tem que ter filho até 35. Depois você tem que estar resolvida aos 40 e aos 50 você tem que desacelerar. Então, eu senti muito essa questão peraí,
não sou eu que estou atrasada, é o roteiro deles que está errado, porque essa é a minha história e ela é pessoal. Então, quando eu fiz uma faculdade agora e me formei aos 59 anos de idade, as pessoas falaram, para que você vai fazer uma... Olha a pergunta, para que você vai fazer uma faculdade aos 54? Mas não é para quê? É porque eu quero. Como se tivesse um timing para você ser universitária. Como se você tivesse que estudar apenas aos 20 anos. E essa é a minha 4ª faculdade. Tudo bem, acho que ninguém precisa fazer faculdades que nem eu, sou louca da faculdade. Mas eu acredito nesse lifelong learning, onde você está sempre estudando, sempre você está aprendendo, se embasando. Eu lembro que o Leonardo da Vinci falou isso aos 87 anos. Ele falou, eu ainda estou aprendendo. E assim, se você tem uma vontade de fazer, não dá para a gente, vamos dizer, medir o que é importante para a gente pela régua de uma outra pessoa que viveu uma outra realidade, tem uma outra história. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado e não achar que a gente tem que seguir essa narrativa social. Porque isso aprisiona, né? Claro! Isso é uma prisão. Claro! E eu acho que, inclusive, porque, por exemplo, a real é que há poucos anos atrás, a mulher com 50, ela tinha, né, um outro espaço do que ela tem hoje. Com a longevidade, se a gente vai viver 100 anos, o que é fazer uma faculdade com 50 anos? Então, eu acho que, de novo, né, a gente precisa refazer também todas essas perspectivas e é quase que esse livro de leis de que da onde a mulher deve se encaixar. E enquanto ela não tiver clareza do seu próprio livro, né, daquilo que realmente é importante para ela e do caminho que ela quer seguir, ela sempre vai se sentir correndo. Ela não evolui, né? Ela não consegue evoluir. E em falta, né? Não, ela vai sentir falta, esse que é o ponto. Exatamente. Sentir menor, se sentir fora do lugar, sentir que o lugar não é e se dela. sentir sempre, né? O que é sentir em falta? Eu estou sempre atrasada com algo, né? Eu estou sempre em falta com algo. Então, mas aí que vem o questionamento, né? Será que para mim isso faz sentido? Bom, pessoal, a gente tem um ritual aqui no nosso canal que é a retirada dos sapatos. Então, eu queria pedir para vocês tirarem os sapatos e saírem do palco que nós mesmos nos colocamos no dia a dia, tirar as armaduras para a gente conseguir ter uma conversa vulnerável. É pra já. É pra já. É pra já. Fabiana, vamos tirar esse sapato. Pelo amor de Deus. Tudo bem, tudo certo. Eu já consegui descer do palco sem tirar o sapato, então tudo bem. Isso é verdade. Vamos lá. Pronto. E a gente pode sentar como quiser também? Como quiser, para vocês sentirem o Fabiana, máximo agora de à cada um, a vontade gente vai sentir possível. Ai, a gente é igual. E tirar todas as armaduras, escudos, sabe? Se colocar numa posição vulnerável, verdadeira, honesta. E vamos agora continuar a nossa conversa sobre nunca estamos atrasados para a nossa própria vida. Eu vou até passar a palavra para a Amandinha. Boa! Porque a Amanda tem uma marca, né, a Selves, que ela podia contar um pouquinho pra gente, que tem super a ver com longevidade, saúde da mulher, né, colágeno, enfim, é algo super falado há muitos anos no mercado de bem-estar. Mas não só indo para a parte da empresa, né, e falando um pouco da Amanda, a Amanda é empreendedora no Brasil. E empreendedorismo no Brasil, hoje em dia, tá até bacana falar que você é empreendedor, mas não foi bacana a vida inteira. Então, é muito interessante você contar pra gente como que você bancou essa sua trajetória e não ficou na mesmice das faculdades pré-meditadas ali, que muitas vezes a gente faz sem saber o que a gente gosta, pela nossa família, por uma pressão social. Então, como foi aí bancar essa decisão de quero criar uma marca e é isso, e ser empreendedora e vamos nessa. Legal. Eu acho, Lu, assim, eu sempre tive o sonho de empreender e construir algo pra mim e por mim. Perfeito. Eu, assim como a Fabi, eu gosto muito de estudar. Então, eu sou formada em marketing, é uma paixão. Com o meu filho, aliás. Exato, com Olha o P, só, é verdade. estudou É uma meu filho. super coincidência. E o marketing, assim, eu sempre fui apaixonada, mas eu sabia que eu queria trabalhar na área de alimentos saudáveis. Eu queria entregar algo a mais para o mundo.
Então, eu comecei a buscar outras faculdades, buscar o conhecimento. Então, eu também sou formada, sou pós-graduada em desenvolvimento de produtos alimentícios. Em Health Coach também, Health né? Coach que você pelo falou. IIN, em Nova York. Sensacional. Porque eu queria desenvolver os produtos e realmente entender o que os ingredientes eles traziam para o bem-estar da pessoa. Eu não queria só contratar alguém para desenvolver para mim e coloca isso, eu vou colocar Como acontece muito, né? Terceiriza a produção inteira, você nem sabe o que você está vendendo. Faço uma embalagem linda e é isso que eu vou vender. Exato. Não, eu queria entender o por trás do que eu estava construindo, do que eu estava entregando para o mundo. Então, eu sempre gostei de estudar, a pós-graduação ela foi muito importante para mim. E é isso, eu acho que o empreendedorismo, ele, né, todas nós empreendemos aqui, são muitos momentos de sofrimento e trabalho que você se dedica para fazer aquilo acontecer, para alguns momentos de alegria, mas que é que nem comparar com a maternidade, né? Eu acho que quando você vai criar, né? Eu tô grávida agora e eu tô vivendo muito isso com as minhas amigas. Quando você vai gerar uma vida, quando você tem uma pessoa ali para você, pequenininho, né? Um bebê para cuidar, você abdica muito da sua vida, mas por uma felicidade muito grande. É que nem o empreendedorismo, faço muito esse vínculo. A gente trabalha pra caramba, tem todas aquelas dedicações e é um esforço muito grande, mas para algo que você fica muito feliz quando você cria e vê o seu produto no mercado, vê as pessoas consumindo. Nas gôndolas. Nossa, deve ser... Na minha casa, que eu na amo. casa das pessoas, Na casa da família. Mas é sentindo o máximo benefício, produto da né? moda. Muito bom. Sentindo o benefício de ter o produto ali no dia a dia. Então, para mim, isso é muito gratificante, vale a pena. É muito legal isso que você está falando de abdicações, de sacrifícios, que às vezes também é uma pauta que tem tudo a ver, né? Quando a gente está falando de carreira, de transições de carreira, que muitas vezes você tem que abrir mão, às vezes, de uma zona de conforto ali, de algo que provavelmente pode te dar uma estabilidade financeira, mas não necessariamente é o seu chamado. Então, a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? De chamado. Qual que é o nosso chamado? Como a gente preza por ele, né? Como a gente valoriza aquilo que a gente nasceu para. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a gente tem que ir atrás disso? Como foi na vida de vocês, né? Que é o mais bacana. Então, eu acho muito bacana isso, mas a minha vida foi um pouco diferente. Tá. Eu acho que eu fiz algumas transições. Eu acho que a gente faz transição por necessidade. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu entrei na faculdade, na minha primeira faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu fui ser modelo de uma oportunidade que apareceu fora do Brasil, sozinha aos 17 anos, por necessidade. Talvez se alguém Você foi me falar... morar fora com 17 anos? Fui para o Japão com Nossa. 17 anos, porque era a oportunidade que tinha na minha frente. E aí eu falei, vou. Tá. Mas não foi uma coisa que falou assim, você sonha em ser modelo? Eu não sonhava nada. Eu fui por necessidade. É legal o que você está falando, porque essa é a realidade de o quê? 99,9% dos brasileiros. A gente tem que fazer muita coisa por necessidade, escolher carreira por necessidade, profissões. Exatamente. E aí eu fui, podia não ter dado certo, acabou dando certo. Fiz mais de 120 capas de revista, porque eu sou muito... Eu falo que eu já nasci velha. Eu falo isso, eu já nasci velha. Eu sou muito disciplinada. Assim, na minha vida, eu acho que eu tive sempre mais disciplina do que talento. E é importante a gente dizer isso aqui também, porque as pessoas acham que a gente nasce talentosa e a gente aí algumas pessoas falam, Fabi, mas eu não tenho um talento assim que eu não faz mal, vai se colocando em movimento, vai indo, que vai vindo, Mas você vai teve alguma descobrindo. referência na sua casa que era disciplinada? Da onde veio isso? Não. É seu? Não, inerente. assim, tinha uma família estruturada, mas era uma família de classe média baixa. E eu sabia que eu ia ter que, vamos dizer, depender muito de mim para conquistar as coisas que eu queria. E eu não falo isso num lugar de vitimismo, não. Porque eu acho que as pessoas têm que ser assim, né? Ser responsáveis ali por tudo, pela sua vida e tal. E quando você fala dessa coisa, às vezes é dolorido, ou a gente tem que abrir mão de algumas coisas, tudo na vida tem o bônus e o ônus. Estava conversando com a Aninha antes sobre um outro assunto. Cada escolha é uma renúncia. Exatamente. E mesmo a gente querendo escolher, a gente sofre. E a gente, às vezes, sofre um luto, inclusive, porque a gente deixou de fazer alguma coisa. Então, a Kluber Rosa é uma mulher que estuda muito luto, e ela fala que, às vezes, o luto não é só a perda de alguém, mas o luto é também você não ter feito alguma coisa que você imaginou, você não ter realizado alguma coisa que você pensou que fosse realizar, você ter deixado, e aí, relacionamento, não só a perda, a morte, mas quando você deixa uma carreira para trás, você também vive um luto.
Sabe, E é normal, né? É maturidade isso, a gente saber disso. um ponto que você falou que eu estava refletindo muito agora é que acho que tem muita gente que espera ter um dom para conseguir empreender e conseguir correr atrás do que quer. Só que, na verdade, a disciplina ela é muito importante, né? Porque só o dom não faz a pessoa crescer, não faz você construir algo. Então, eu acho que, às vezes, a gente... eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu não vou conseguir construir nada. Mas a disciplina ela é muito importante. Eu vou estudar, vou aprender, eu quero ir atrás disso e a gente consegue, né? Porque você vai fazer com consistência, né? Exato. Você vai fazer aquilo todo Consistência. dia. Agora, no meu caso, não veio um chamado, então achei o chamado e vou ser isso a vida inteira. Eu não acredito muito Você nisso. foi se remodelando, aproveitando das oportunidades. E abrindo se um ecossistema. Abrindo o leque, perfeito. Eu acho que só é interessante quem é interessado. Só é interessante quem é interessado. Não adianta, é verdade. Então, a gente ser curiosa, querer aprender, querer falar, querer saber mais, se Aceitar interessar a pelo ignorância outro. também, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe de tudo. Então, né, eu acho que a humildade tem que andar sempre ali, né? A gente que aprende sempre, a Aninha também, acho que a humildade tem que estar sempre muito presente na vida da gente. Voltando na tua pergunta, né, falando de chamado, de propósito, é o seguinte, nesses anos trabalhando principalmente com transição de carreira, né, com centenas de mulheres, algo que eu pude entender tanto na vida delas como na minha própria experiência é que nós não temos apenas um chamado ou um propósito. Perfeito. Porque o propósito, ele é o caminho que você escolhe para compartilhar os seus dons, para encontrar significado na tua vida. E é um lugar, você busca um cenário que você possa compartilhar sua expressão criativa e encontrar significado. O que acontece é que nós somos seres humanos em construção, crescendo, mudando constantemente. Então, eu já estou na minha 3ª ou 4ª profissão, se a gente for ver. O ponto, e que eu acho que todas vocês vão mudar muitas vezes de profissão, se vocês se comprometerem a estar em movimento, em direção à evolução e ao crescimento. Por quê? Porque quando a gente muda, cresce, evolui, aquilo que nos atendia num período de vida não nos atende mais. Porque houve uma expansão de consciência, houve uma expansão do ser. Então, valores ou necessidades que antes eram muito importantes não são mais hoje. A minha primeira profissão, eu fui designer gráfica, eu trabalhei com publicidade e vou dizer, nesses 12 anos, eu estava encaixada no meu lugar. Eu estava muito feliz do que eu fazia. Com os anos, eu fui vendo que aquilo não tinha mais sentido. E pude entender que, ao invés de falar, nossa, tem alguma coisa errada comigo, eu entendi que não tem nada de errado. A Ana mudou. Então, a expressão dela Também no vai mundo, mudar. ela vai mudar. Mas eu acho que isso é difícil, viu? Porque a gente se engessa, a gente acha que a gente tem que ser uma coisa só, e uma coisa só a vida inteira. Então, aí, o ponto que você trouxe, que é como a gente se engessa e se limita, porque dá muito medo. Todas as transições, como a Fabi estava falando, você estava falando bonito, falando sobre luto. Nós vivemos atravessando ciclos. O que acontece é que quando eu vou de um ciclo para outro, existe uma morte e um renascimento. Então, eu preciso saber estar vivendo muitas mortes dentro de uma vida. Se você for ver quantas mulheres, mesmo você com 20 e poucos anos, quantas mulheres você já foi? Eu com 50, quantas mulheres eu já fui até hoje? Mas para que uma nova Ana possa surgir, houve a morte da anterior. É porque geralmente, né, Aninha, a gente quer ficar só com o bônus, a gente não quer o ônus, né? A gente quer só a parte boa. Mas tem esse problema que vai acontecer se eu fizer essa transição. Vai ter esse problema e 1000 outros problemas sim. A gente não vai ter só a parte boa. Isso chama-se maturidade. Quando a gente cresce e fica adulto, a gente tem abrir mão. responsabilidades, a gente tem que ter uma maturidade para saber que nem tudo vai ser fácil, né? Como a Mandinha falou.
você tem que abdicar de muita coisa, você tem que abrir mão de muita coisa. Agora, com esse filho lindo que está na barriga dela, provavelmente ela também vai ter que abrir mão um pouco durante um período, pelo menos do tempo dela. Um pouco não, no bastante. trabalho. Eu até queria entrar nesse... Não quer falar que então vamos já falar logo. Eu até Mas queria vale a entrar pena. nesse... Mas vale a pena. Mas foi o que a gente estava falando, que você também ia ter Sobre que se dedicar um sentir- tempo E pro... até o assunto do podcast, né? Sobre a gente se sentir atrasado. Exatamente. Eu queria fazer até esse vínculo sobre o empreendedorismo com a maternidade. Tá. Porque eu comecei a empreender muito nova. Eu comecei a empreender com 25 anos. Imagina a quantidade de coisas que você não teve que Aham. abdicar. E o meu foco sempre foi a empresa. Então, era o que eu queria. Tudo que eu fazia era pensando na empresa. Uhum. Eu namorava o meu marido atual, mas assim, ele focava no trabalho dele e eu focado Você no meu. seu. A gente casei super nova também, casei com 27. E eu nunca falava sobre a maternidade. Era algo que eu sabia que eu queria ser mãe, que eu tinha esse sonho, mas não era algo que a gente conversava muito. Até que a gente fez 2 anos de casado, ele falou assim, e aí, Amanda? Tá na hora da gente começar a pensar em ter uma família, ele é mais velho, ele queria montar uma família comigo. Uhum. E isso, pra mim, foi assustador, porque eu falei, e a Cels? Todo mundo fala, né? Você vai ter que abdicar 4 meses da sua vida, porque o bebê amamenta, você vai cuidar dele, é uma responsabilidade, né? Uma pessoa que você está colocando no mundo. E eu enrolei ele por 1 ano. Eu não queria abdicar Olha, marido da Amanda já está sabendo que você foi enrolado. E foi durante enrolado, um ano, porque é a uma mulher que confissão. manda. É a mulher que manda. É a mulher que manda. Eu enrolei porque eu tenho meu outro filho, que é a minha empresa, e eu tinha muito medo de ficar para trás. Muitas marcas surgiram, né, de lifestyle, de moda, muitas influenciadoras crescendo, e a gente né, o Instagram tá ali e não mostra marcas que fecham. Só mostram as marcas que vendem por milhões, que faturam milhões, que estão bombando. E eu falei, E o mercado não é assim, né? eu- Convenhamos. Não é o que o Instagram Convenhamos. mostra. Cada um mostra o que quer. Exatamente. E eu falava, agora que a minha empresa tá dando certo, que ela tá com lucro, que ela tá indo bem, que eu tô construindo, era meu pensamento, eu vou ter que parar para ser mãe. Isso me deixou muito ansiosa. E aí chegou um momento, né, dezembro do ano passado, falei, ok, vamos, é o que eu quero também. Vamos liberar, eu engravidei super rápido, em 1 mês. Janeiro eu já estava grávida. E foi engraçado porque eu passei os 3 primeiros meses passando mal. Não conseguia viver. Realmente eu passei muito mal. Eu levantava, comia, passava mal. Não conseguia ir para a empresa direito. E a empresa não morreu sem mim. E acho que agora eu tô muito mais leve para ter o bebê. Se sentir muito mais E preparada. me sinto mais confia- preparada, e porque vão ser confiante. 3 meses, eu vou conseguir fazer, ele dorme, eu vou conseguir trabalhar um pouco. Eu não tô mais desesperada de, nossa, eu não vou estar lá, a empresa não vai acontecer. Eu tenho um time que dá conta, eu consigo abdicar, né, um pouco do negócio, e as empresas não vão me passar por mim, ou eu vou perder o meu timing, eu não vou ficar atrasada. Até porque a sua marca é a sua marca, né? Que É a tem a minha sua marca. identidade. Exato. Obviamente, tem muitas marcas de wellness que simplesmente a gente pega uma ideia dos Estados Unidos, coloca no Brasil e faz a coisa girar. Aí você se preocupa um pouco mais. Mas quando tem a sua identidade, o seu estudo, a sua história em toda a construção de marca e no branding, eu acho que é outra história e fica Exato. muito diferente. E tem uma coisa importante também, a Amandinha tocou nesse assunto das redes sociais e das influenciadoras, dessa coisa que a gente também é importante a gente falar, principalmente para essa geração mais nova e tal. Exatamente. Então, assim, o algoritmo das redes sociais não é o algoritmo da vida real. Não é. Que fique muito claro. É um recorte, por É favor. um recorte do recorte do Do recorte do recorte. recorte. De Exatamente. quando você está bem, de quando você está... Ai, me maquiei, vou fazer uma gravação. Ai, me penteei, vou. Aproveitar uma coisa... Não é a vida. Não. E a gente acaba, nessa comparação social, a gente... Às vezes tem essa, vamos dizer, facilidade de se sentir menos, menor, ou num tempo errado. E a mulher mais ainda, né? Essa questão da síndrome da impostora, da gente sentir que a gente não consegue fazer nada sem uma presença masculina. Tem algumas questões assim que eu vejo. Bom, eu nunca tive, não sei. nunca teve? Desconheço esse... Uma não- falta de autoconfiança, assim, de se sentir, de se questionar da sua capacidade. Eu sempre soube Você sempre... que tudo ia depender de mim. Então, eu sempre me coloquei no mundo sem esperar muito que outras pessoas viessem me salvar ou me ajudar, seja um relacionamento, um cavalo branco Você aparecendo. foi muito autorresponsável Eu- desde o começo. Eu confio muito em mim. Eu confio muito em mim, no Desde meu potencial. novinha?
Bom, eu ir para o Japão com 17 anos sozinha, sem falar japonês, sem mãe, sem pai, sem ninguém. E depois... Guerreira. Então, mas eu acho que eu sabia que eu era a pessoa na qual eu ia ter que confiar. Você tem que contar com você. Quando você não tem outra opção, você faz o quê? Confia em você e Você vai, você age. E vocês já tiveram Nossa, algum questionamento aí de Nossa. autoconfiança? Eu vou ser capaz? completamente diferente de você. Eu também. Eu até hoje, né, eu acho que eu tenho já um trabalho que eu estou há muitos anos, né, me dedicando com muita disciplina. Eu acho que não existe você ter sucesso, reconhecimento, se posicionar, se não existe disciplina. Mas eu me questiono muito, até hoje. E me questiono também o meu valor, ainda. Eu trabalho com pessoas, eu acho que isso exige de mim uma grande, não só responsabilidade, mas assim, exige um respeito enorme, né, pelo que eu vou falar, pelo que eu vou fazer. Trabalhei 10 anos atendendo individualmente as pessoas, sendo coach, e eu tive muitas crises existenciais de síndrome da fraude, onde eu não me achava boa o suficiente para poder fazer esse trabalho que eu acho que ele é grandioso no sentido que você está trabalhando com vidas, você está trabalhando com a mente das pessoas. Né? Existe sim, né? Eu tenho uma intenção de ser uma ferramenta para o outro se transformar. Eu entendi com o tempo que não sou eu que transformo ninguém, mas Você tem que se transformar por eles, né? eu tenho que me transformar. Eu sou meu próprio laboratório, mas eu acho que diferente, Fabi, do que você trouxe, que eu acho que talvez seja interessante trazer. Eu venho de uma família onde eu e a minha irmã mais nova, a gente somos as primeiras mulheres a trabalhar e serem independentes. Então, ter que quebrar e ter que criar uma nova crença de que a mulher é capaz, de que ela consegue caminhar. E também meu pai tem 95 anos. Ele olha para a gente e ele fala, cara, não sei como é que você dá conta de trabalhar e ter filho, porque na cabeça dele a mulher não trabalhava. Então, crenças, né, que vem desse patriarcado. Você cresceu assim, Eu cresci assim. Então, crenças limitantes, né, que você precisa desconstruir de alguma forma. Sim, elas sempre existem, né? Mas no caso que você está trazendo da síndrome da fraude, ela é inata dentro de mim, porque existe um questionamento constante que eu preciso ficar atenta para não cair nela. Até hoje, sabe a sensação de que você está correndo uma maratona e você já passou a linha de chegada, mas você não percebeu ainda? Muitas vezes eu me sinto que é como se ainda faltasse muita coisa para eu chegar. E aí tem horas que eu paro e falo, Ana, você já passou essa linha. Mas o que vem? Vem os medos, vem os questionamentos, vem as inseguranças que eu trago lá de trás. Agora, e como é que eu saio com disso? Isso? Exatamente. Consciência. Na hora que vem o questionamento, para, né? Cancela. Eu tenho uma palavra que é assim, cancela. Quando você vê pensamentos limitantes e negativos e você consegue percebê-los, cancela. Tá, e cancela. Aí percebe Gostei. que são projeções do medo que eu tenho, no caso, e que estão sendo projetados num futuro ilusório de que algo ruim vai acontecer, ou que eu ainda não sou a pessoa completa para poder exercer isso ou aquilo. E como que isso muda para você ficar bem? Quando você aceita a sua humanidade, quando você aceita as suas imperfeições, quando você aceita que você é, sim, um ser em construção e que, como a Fabi disse, vai estar sempre em crescimento e aprendendo. E aceitando as suas limitações, você se liberta. Porque, na verdade, você é a profissional possível de hoje. Eu tenho um comprometimento em crescer, em estudar. Você falou da humildade. É o espírito do aprendiz que tem que estar com a gente constantemente. No momento que esse aprendiz ele sai, o ego entrou na frente. Ferrou. E você vai para um outro caminho. Você sabe que ontem eu estava com uma amiga, estava almoçando com uma amiga, e ela veio contar, ela tem uma grande empresa e tal, e ela veio contar, ela disse assim, então, entrou uma pessoa na reunião e tal, e apresentou, na frente de todo mundo, um projeto para a minha empresa. E apresentou o projeto e tal, o projeto muito bacana, ela falou bem estruturado, mas eu disse para ela, não é nossa prioridade nesse momento, vamos deixar ele um pouco mais para frente. E ela falou que viu na cara da menina, assim,
uma decepção tão grande, a menina ficou tão nervosa. Por um não que ela recebeu. Por um não que ela recebeu. E ela ficou desconcertada, saiu, foi pro banheiro e tal. E depois essa minha amiga, dona da empresa, foi falar com ela e tal. E ela disse assim, poxa, mas eu me dediquei tanto, eu tive tanta disciplina, fiquei noites sem dormir apresentando projeto, e você falou não e tal. E aí eu estava comentando com ela, ela falou, nossa, eu fiquei tão desconcertada e tal. Mas eu falei, eu vejo assim, é muita arrogância, talvez, que é o contrário da humildade, de alguém achar que sempre vai receber um sim. Sempre vai ser sim. Sempre. Que nunca vai dizer assim, olha, agora é não, o não é não. O não dói, é ruim, a gente não quer. Mas a gente precisa normalizar mais o não para a gente não tomar isso como se fosse levar para o coração e se fosse uma coisa pessoal. Óbvio, mas é que o grande ponto aqui é entender que o não interfere no valor dela. Com certeza. E nem do projeto, que pode acontecer daqui a pouco. Exatamente. Mas não naquele momento. Mas aí, sabe uma coisa que eu sinto? Por exemplo, você falou da sua autorresponsabilidade, certo? Que você teve que começar a vida e trabalhar e jogar essa responsabilidade sobre você. No momento que você tem, desde de mais nova, muita ajuda, muito acesso, muita oportunidade, esse não, ele fica cada vez mais dolorido, porque você sempre recebeu sim a vida inteira. Eu acho que isso é bacana da gente falar, porque realmente o não tem outro peso, a depender da sua vivência, da casa que você morou, da família que você teve, da sua condição financeira, o não fica diferente. E tem gente que vai ser mais resiliente a ele e tem outras pessoas que não. Né? Mas é bacana isso que você falou, porque não é sobre o projeto da pessoa em si. Amandinha, quantos nãos você recebeu na Selves? De algum produto, do produto que deu errado, pilotagem? Eu recebi assim, quando eu comecei a empreender, eu que ia nos mercados para colocar o meu produto. E era assim, eu ficava 5, 6 horas plantada lá para o comprador me receber, olhar para mim e falar assim, não combina seu produto. Você precisa pagar mais marketing, investir mais. Daqui a 2 anos você volta aqui. Não faz sentido agora. Não faz sentido. E foram muitos nãos, até eu entender, né? Porque a minha trajetória, ela foi se moldando. Eu comecei com uma marca, que chamava Kickoff, de cafés funcionais. É verdade, votou, me lembro. E ela evoluiu para Selves, que é a marca que tem hoje, que é uma marca de produtos à base de colágeno. E eu nunca teria evoluído, eu nunca estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse recebido tantos nãos. E você se abriu e se adaptou ao mercado. Exato. Ao invés de você simplesmente fechar uma porta totalmente... Não falou, é pra mim empreender, exato. Empreender não faz sentido pra mim, eu não sou boa nisso, não é o meu, né, o que pra que eu vim, né, no mundo. Não, muito pelo contrário, eu peguei todos esses nãos e montei uma marca que hoje eu sou super orgulhosa. Não que eu não fosse orgulhosa da outra, mas hoje, assim, ela tem um reconhecimento muito maior. Eu acho isso muito bacana, porque eu acho que tem uma coisa aí, um ponto que está unindo muito vocês, que é essa questão de tem fases da vida e em cada fase da vida pode ser que você não seja, beleza, você é uma comunicadora, mas dentro da comunicação tem várias sub-áreas. Você pode intraempreender em várias coisas, ou você pode empreender com uma coisa e pivotar e remodelar. Então, eu acho bacana a gente conversar sobre isso e, novamente, focar um pouco de... Não necessariamente você tem que ter essa ideia de que você vai ser uma coisa só a vida inteira. E nem aquilo que você faz ou estuda, não necessariamente vai virar a sua carreira e profissão. Uma vez um jornalista fazendo uma entrevista comigo, Lu, falou assim... então, mas você já foi bailarina clássica, depois você foi modelo, depois você fez jornalismo, fiquei 20 anos na televisão, e agora você está fazendo psicologia. Não sei se vai abrir um consultório e tal. Isso é porque você não sabe o que você quer? E eu falei assim, não, muito pelo contrário. Eu sei o que eu quero, e são muitas coisas. E são muitas coisas. E eu vou fazer todas essas coisas até o fim dos meus dias, porque a vida é minha, a responsabilidade é minha. Quem está vivendo essa história, esse roteiro da minha vida, sou eu. Tem que fazer sentido para mim, não para os outros. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente fica numa comparação, inclusive, a empresa da outra cresceu mais rápido. A dela, ela já está super famosa. Nossa, ela já saiu na capa da não sei o quê e eu ainda estou não sei o quê. A gente precisa tomar muito cuidado com essa comparação social, porque a gente acaba medindo o nosso valor por uma régua que não é nossa, simplesmente porque não é a nossa história.
Não tem nada a ver com a nossa vida, aquela vida. A gente não sabe de onde a pessoa começou. Então, às vezes, a gente está se comparando, por exemplo, como se estivesse correndo uma maratona, sem saber que o outro começou de carro e foi até metade de carro e depois saiu do carro e pegou o tênis. A gente nem sabe se aquela comparação é verdadeira, né? A gente nem sabe Porque se a gente às vezes a gente nunca nem falou com a pessoa. Exatamente. A gente só vê um corte sobre algo, Vê um Instagram bonito. vê um Instagram bonito. Né? Vê um monte de seguidores, que hoje em dia também não quer dizer nada. Né? Que pode A ser... gente estava falando isso no outro podcast, que seguidores é diferente de impacto, né? Você pode ter 10 seguidores, mas impactar ou ser essa ferramenta aí que possivelmente pode ter um impacto positivo na vida da pessoa, ou ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão, só for um número e você não gerar esse impacto. Então, número é muito diferente de impacto e todo tempo a gente tem que ficar... E número é muito diferente de cliente. Perfeitamente. Seguidor Conversão, é diferente de cliente maravilha. também, né? Porque às vezes fala, tem não sei quantos milhões de... Calma, e aí? Exatamente. Né? Então, uma coisa também é diferente, a gente fica comparando muito porque é lindo, porque foi mais rápido, porque tem muito mais. Eu acho um perigo, principalmente para essa nova geração que está achando que tem que ficar correndo. Geração ansiosa. O contrário do atraso, né? Que essa coisa tem que correr. Eu tenho que fazer 1 milhão até os 18, eu tenho que ser CEO aos 25, me dá um pouco de aflição. Você se atropela, né? Somos o país mais ansioso do mundo. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Talvez porque a gente está nessa rodinha, mas eu vejo, Lu, muito essa rodinha que parece aquele ratinho, sabe? Que fica assim, rodando. Tem aquele vídeo Corrida dos Ratos, né? Vocês já viram? Que é super famoso. Exatamente, são vários ratinhos, né? Que seriam personificações, na verdade, seriam personas. E eles falam justamente sobre isso, de você sempre seguir a manada. E é interessante para o sistema, para a sociedade, que você siga essa manada mesmo, que você não pare para se olhar, para se observar, falar, pô, isso está fazendo sentido para mim? Isso não tá? O que eu posso mudar? Onde eu posso melhorar? Que profissão que eu posso seguir que faz mais sentido? Então, é interessante que você continue na manada, sem parar para pensar. E cada vez mais eu vejo que as pessoas estão nessa manada. Eu me pego muito, às vezes, nisso. Talvez eu tenha feito direito na faculdade por causa dessa manada, né? Então, e tem muito a ver com o trabalho que você faz também, né, Lu, Ana? sabe um ponto que eu queria trazer, quando você falou, né, falando sobre escolha de carreira, você falou, será que, então, a gente vai continuar com essa ideia que a gente vai ter só uma carreira em no decorrer das nossas vidas? A gente não vai, isso já está comprovado, porque, principalmente, nós vamos viver mais de 100 anos e as transformações e as mudanças, elas acontecem porque a mudança é a base, né, da nossa experiência humana. Mas o que eu queria trazer é que, nesses anos, trabalhando com transição de carreira e com muitas mulheres, e também, acho que eu sempre me trago, porque acho que o meu laboratório, a minha experiência, ela é muito importante, né, para que eu possa também ter essa base para poder falar com tanta propriedade. Nós não vamos ter certeza que a nossa escolha é a escolha certa, porque a verdade é que não existe uma escolha certa. Existe a escolha que você faz no momento com os recursos que você tem. O que você precisa ter é fé, é confiança na vida, que se você se colocar em movimento, você vai gerar movimento. E a vida vai te colocar no teu lugar. Porque existe um lugar que você tem que estar, eu acredito piamente nisso, e um lugar que espera por você. Perfeito. E é importante que a gente não descanse até encontrar o lugar que você veio ocupar no mundo. E o que eu vejo é que as pessoas buscam as certezas dentro de um mundo incerto. E isso é muito limitante. Nós não vamos ter... É só você ver a Fabi, a Amanda, que também começou, você falou, eu comecei com um projeto. Quando você começou com o teu primeiro projeto, você não tinha ideia que você ia ter a Selfs. Não tem como ter. Jamais. Fabi, quando foi para o Japão, não ia ter ideia que ela ia ser uma grande, né, comunicadora. Eu comecei dentro da publicidade, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar fazendo retiros, trabalhando com transição de carreira com mulheres. Yoga, né, Aninha? Yoga, fui professora de yoga. Então, eu acho que é importante a gente entender que a nossa mente, ela é muito limitante e ela só vai te mostrar um pedacinho de possibilidades que a tua vida pode te oferecer. Então, se coloca em movimento. A gente nunca vai ter clareza
do caminho certo a ser seguido. O importante é você fazer uma escolha e se colocar em movimento. E dar o seu melhor, e fazer e agir. Porque se esse caminho não te levar para o lugar que você veio ocupar, a vida vai te trazer um novo roteiro. Inclusive, às vezes, você pode não entender. E depois você E fala você nossa, mas eu queria Não é que tanto você isso, eu pode fiz não tudo entender. certo Muitas e tal. vezes você não entende. Pois é, e depois lá na frente você fala, Faz tanto sentido. cara, não foi uma rejeição, foi um livramento. É, Você exatamente. entende lá na Mas, frente. Fabi, isso que eu acredito assim, nós precisamos confiar em nós, que é o que você falou, né? Você teve muita confiança em você. Eu, no caso, tive que construir essa autoconfiança, mas a gente precisa confiar na vida. A gente precisa confiar que a vida, ela nos apoia, ela nos conduz. Ela não está aqui ela não é hostil querendo te tirar as coisas. Às vezes ela, sim, vai colocar diversidades, obstáculos, aprendizados. Pra gente evoluir, né? Eu acho que é importante também, quando eu estava nesse processo de mudança de marca, né, que era mudança de nome, mudança de produto, é importante também a gente olhar para dentro e não ficar perguntando tanto para outras pessoas. Porque se a gente começa a perguntar muito, são muitas opiniões diferentes, cada pessoa pensa Você de um fica jeito maluca. diferente. Ninguém está vivendo aquilo que você está vivendo agora, ninguém entende a sua dor. Então, você começa a explicar para a pessoa ela vai pegar uma parte, né, da história e ela vai te dar uma opinião. Outra pessoa vai enxergar de um jeito diferente, vai te dar outra. E aí, se você ficar sempre pedindo opinião e pedindo essa aprovação para o outro, você nunca evolui. Porque você não para de ouvir o que para você faz sentido. Exato. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. E se você lembrar que o que ela está falando é uma projeção do repertório dela, dos medos dela, da Sim. vivência dela, e não é sobre você. É sobre ela. É sobre ela. Mas você entende que a tua referência é interna. Só que às vezes a gente não tem esse autoconhecimento, É, né? Esse muito. discernimento, É, na verdade, é. para quando ela tá falando, você fala, não, opa, peraí, deixa eu lembrar que esse repertório, né, que essa perspectiva é com base na vida e nas experiências dela. Naquele momento a gente não tem, a gente absorve tudo e faz um mal, né? Porque a gente acaba se questionando da nossa própria verdade. Ai, será que eu tô errada de querer isso, de pensar isso, de ter esse tipo de ambição? Será que eu devo ir para esse outro lado? E outro assunto que eu acho que tem super a ver com o que a gente está falando é relacionar autoconhecimento, autoconfiança à carreira, à profissão, né? Porque muitas vezes a gente coloca isso como coisas segregadas, mas eu acho que elas estão muito mais unidas, né, do que a gente imagina. Bom, eu acho que sim. Eu acredito que a carreira, ela é esse caminho que você escolhe para trazer a sua expressão criativa. Perfeito. E a tua expressão criativa, ela é algo único, porque só existe uma Luísa. Só existe uma Luísa que vai fazer esse podcast, que vai mediar esse podcast como você. O fato é que, como as pessoas não sabem quem elas são, e elas ainda não descobriram os seus talentos, ela ainda não tem essa confiança, e ela não tem essa clareza de quem ela é e do porquê dela, ela muitas vezes, é aquilo que a gente está falando, você vai escolher uma carreira para atender a um familiar, você vai escolher uma carreira para buscar uma ideia de sucesso, eventualmente, que não é sua, e aquilo nunca vai ser autêntico, genuíno, e ela nunca vai florescer como ela poderia. Ela pode até fazer muito bem, porque a gente tem vários talentos. Perfeito. Mas você seguir com coerência um caminho profissional que realmente fale com você, você precisa se conhecer. Né? Tem duas coisas na pergunta anterior, eu só queria finalizar com o seguinte, tem o Carl Rogers, que é um psicólogo da área humanista, ele fala uma coisa muito legal. Perfeito. Enquanto a gente fica buscando muito um selfie ideal, que é a imposição das outras pessoas ou que elas querem que você seja, a expectativa das outras pessoas em relação a você, você se perde cada vez mais do seu selfie real, que é o que você quer, para o que você veio fazer na sua vida. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, sabe? Porque, às vezes, ouvir muito o que as pessoas, que nem a mãe Gia falou, fica ouvindo as pessoas, mas elas vieram de um outro lugar, elas têm uma outra história. Então, óbvio que a opinião que elas vão dar para ela é em relação à vida delas, à história delas, à cultura delas, que não tem nada a ver, de repente. Isso não quer dizer
que a gente não tem que pedir opinião para as pessoas, que a gente não tem que ouvir as pessoas, que o mais fácil é ouvir as pessoas. Mas a conclusão, quem tem que tirar, somos nós, pela nossa vida, né? Pela nossa trajetória. Porque senão eu acho que fica uma coisa muito... Alguém fala uma coisa, você vai para lá. Alguém fala outra coisa, você vai para lá. Alguém diz, não, mas você está velha para começar uma faculdade com 54. Eu ouvi muito isso. E você sempre foi fiel a você, assim? Choro no chuveiro. Chora no chuveiro, mas choro vai. no carro, coloco música triste, acho que vai ser o fim da minha carreira. Todos nós. Óbvio, tenho todos esses momentos. Mas aí eu acho que eu junto os meus cacos, né, e me recomponho e digo, Fabiana, seja fiel à sua essência, à sua natureza, ao que você quer, aquilo que você acredita. Isso não quer dizer que eu não sofro nesse processo, mas eu acho que eu consigo manter essa minha essência. Tem um amigo que diz sempre isso, você sempre está no auge, você fez 120 capas de revista, voltou para estudar, para a faculdade de jornalismo. Você ficou 20 anos na televisão, chegou uma hora que você falou, não quero mais, vou fazer prestação de serviço de uma outra maneira, vou estudar psicologia, Então, eu sempre volto para um lugar que é minha essência. Eu sempre volto para um lugar que eu acho que é muito confortável para mim, desse embasamento, do estudo. Como a Aninha falou, a gente trabalha com pessoas, então é muito importante, né? A gente tem muita responsabilidade em vamos dizer, se embasar para conseguir dar o melhor possível para aquela pessoa. Isso falta na internet, né? Vale pontuar também, pessoas pois assim. Não, então tem mais... o que tem de... Cure sua depressão com 3 dicas. Gente, Pelo não dá amor de para Deus. falar de saúde mental de um lugar que é de dica. Né? Não dá. Você tem que ter muita responsabilidade. Mas a gente vê pouco na rede, né? Responsabilidade é uma coisa que está faltando uma palavra ali, inexistente no vocabulário virtual, eu acho. Tem muita gente falando Podíamos bobagem. falar sobre ela um pouco mais. Porque eu acho que parece que tudo é muito fácil, né? Então as pessoas elas acabam se frustrando muito porque olha o outro e parece que pro outro é tão fácil. Por exemplo, tem gente, né, hoje eu vejo com TikTok que grava super bem, que fala super bem no TikTok e tem esse dom. Tem uma outra pessoa que conhece, nossa, mas por que eu não consigo viralizar no TikTok? Eu não tenho esse dom, então eu acho que você acaba se frustrando. Mas voltando ao assunto, eu acho que é muito importante a gente ser humilde. E quando a gente é mais novo, a gente entender que a gente tem que seguir um caminho. Não adianta a gente querer entrar numa empresa. Eu entrevisto muita gente para Selves. E tem muita gente que já, mas eu vou ser head, eu vou ser coordenadora, eu vou ter gente, né, para fazer gestão. Eu falei, não, você está na faculdade, você vai ser estagiária, você está entrando para aprender. Você vai trabalhar, você vai fazer evento. Mas eu quero ficar de home, eu quero trabalhar só uma vez no escritório. Então, tá vendo? É a Aí humildade você não aprende, não tem humildade. que não vai chegar longe. Eu acredito muito nisso. Você tem que colar na dona da empresa. O que foi tudo que você viveu esses 5 anos? Onde você consegue me ensinar e sugar? Porque o estágio, e quando você é analista, é para você sugar mesmo do outro que tá te ensinando. E aí você conseguir ir construindo. Porque uma pessoa nova, ela não sabe o que ela vai ser ainda, né? Olha, vocês duas, né? A gente foi mudando nossa carreira. Calma, mas eu ainda vou continuar. Ainda vamos continuar mudando. Eu não tô na minha ainda última vou ser carreira. mãe. Ainda tenho a carreira de mãe agora. Mas a gente, é isso, a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, mas a gente tem que ser humilde o suficiente de saber aprender com os outros também e que a gente não é, né, aquele que sabe tudo e... Você sabe que na faculdade, enfim, depois que eu entrei, eu estava com a turma, e no começo as meninas me olhavam meio com uma mistura de surpresa, com medo, com receio, era uma coisa... E aí chegou uma menina para mim e falou, não, é que a turma fica meio assim com você, porque você já tem uma carreira, você já é bem-sucedida, você intimida, exatamente. E eu percebi que eu levanto a mão direto, e eu pergunto para o professor, e eu estou lá para aprender. Para mim, eu estou no meu papel, na minha história. E aí eu comecei a perceber que as pessoas ficavam meio acanhadas. Aí teve um dia que eu pedi para o professor, eu falei, posso falar com a turma? E fechei a porta. E eu disse para elas, olha, está no começo da faculdade, eu queria dizer para vocês que eu aqui dentro sou como vocês, sou aluna. Estou aprendendo, então eu também quero ficar à vontade para levantar a mão e fazer perguntas que para vocês pode ser pergunta idiota, mas para mim não é. E eu estou aqui para aprender. E também não quero ficar num lugar de que ela já sabe, ela já é bem-sucedida e vocês ficarem tímidos com a minha pessoa. Então,
aqui somos todos iguais, somos todos alunos, somos todos aprendizes, E aí as pessoas ficaram um pouco emocionadas, eu fiquei emocionada também, porque você tem que vir para esse papel de humildade. Você também se colocou como vulnerável, né? Como aprendiz. Eu gosto dessa palavra, sabe? Eu gosto dessa palavra. Eu acho bonita, assim. E é bonita mesmo. E eu acho que é muito difícil você se colocar assim, principalmente pela questão que você falou do ego, mas mais do que isso. Quando você chega em um determinado ponto, tem gente que começa a ter uma visão que eu só vou aprender com quem estiver acima de mim. E muito pelo contrário. Às vezes o aprendizado ele vem das pessoas que você menos imaginou. É de uma conversa que você teve na rua com alguém que você conheceu, com uma faxineira na frente de casa que te fala uma coisa e te dá um insight. Então é muito bacana você estar falando sobre isso, a gente abordar esse assunto, porque ser aprendiz pode ser sim, né, sobre estar próximo de um dono, de alguém, né, de algum especialista, mas também estar próximo de qualquer outra pessoa e dar oportunidade, dar a chance de conhecer outras pessoas. E, Lu, eu acho que, adicionando ao que vocês estão falando do aprendiz, né, é muito importante que o indivíduo, ou a pessoa que está, não só que está começando, porque eu acho que isso tem que atravessar nossas vidas sempre, é a permissão para errar. Porque... Permissão para errar. Parte do pressuposto, então a gente vai ter o espírito do aprendiz. O aprendiz, ele está aprendendo, ele não sabe tudo, e nós nunca saberemos. Mas se eu não tenho essa permissão interna, porque os acordos mais importantes é os acordos que a gente faz com a gente. Então, quando você, literalmente, se fala, você se permite, você se dá essa liberdade para errar, sabendo que isso não vai interferir na tua identidade, você ousa, a tua coragem fortalece. E fica muito mais leve, né? E fica leve, exatamente. Mas aí que entra a possibilidade da vulnerabilidade. Não existe criatividade ou conexão sem vulnerabilidade. Mas nada disso existe se não tem essa permissão para errar. E a gente precisa estar bem com isso. Sabe? Para errar, para fracassar. Então, é para tudo. Essa palavra é boa, fracasso. As pessoas têm medo de fracasso, tanto que elas não contam o fracasso, né? Elas só contam o sucesso, o que deu certo. Medo da falha, né? De ser falho. Por quê? Mas a gente tem medo do quê? Do que o outro julgue a gente como fracassado. Quando a gente não é nem tanto medo do fracasso. E se eu investir na minha ideia e der tudo errado, e aí o outro vai ver, Isso. ou vai falar, eu te avisei. Nossa, como a gente tem medo desse, eu te avisei, você não quis me ouvir. Medo do julgamento que direciona, né? É o fracasso que te direciona, que vai te colocando no caminho para você chegar em algum lugar. Ninguém só acerta. Mas é tão interessante, porque é tão relativo a história do fracasso, porque assim, se o teu objetivo é o ponto B, aí sim, ou você vai ter sucesso ou vai ter fracasso. Mas se teu objetivo for desfrutar da caminhada, da jornada até o ponto B, é completamente diferente. É completamente diferente, porque, no fundo, o fracasso é quando você não atende às suas expectativas. E aí a gente entra num jargão que é, o que é a vida? A vida é você... então, eu coloco um objetivo para subir no topo do Everest. A jornada é sobre chegar no topo do Everest, ou a jornada inteira é o caminho, é desde o momento que você sonha, que você está no base camp, que você vai chegar lá em cima. Então, essa caminhada é a vida. A vida não é chegar no ponto B. A vida está no caminho. A vida é o caminho, a vida é o desfrutar, é a permissão para desfrutar. É ver como você toca as pessoas quando você caminha, é ver quem está do seu lado, quem permaneceu, quem foi embora. É você perceber se você evoluiu, se você se tornou um ser humano melhor. Você tem o ponto B, você tem a tua meta. Ela é importante, mas ela é só a tua bússola, o teu pin dentro da sua caminhada. Mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre tombo, sobre dar errado. Mas a gente tem falado, Fabi, eu acho, sabe? Eu acho que assim, as pessoas estão falando mais. Porque senão é isso, fica muito instagramável a vida, e a nossa vida não é só instagramável. Né? Você acha que as pessoas gostam mais de ver o tombo ou a conquista? Eu acho que as pessoas estão indo muito pelo algoritmo. Isso me aflige um pouco. Então, por exemplo, você vê agora todo mundo gravando vídeos com alguma coisa atrás. Então, põe uma cena atrás, ou põe alguém atrás, ou põe uma situação de seres humanos atrás.
E aí fica qualquer pessoa comentando sobre aquela situação. Poxa, mas olha aqui, o cara fez isso. E aí fica dando fazendo palpite, e aí fica muita fazendo opinião. carinha, né? Fala, nossa, isso, aquilo e tal. Com seres humanos, às vezes são crianças, às vezes são adultos, mas são seres humanos. E qualquer um se sente livre à vontade para julgar aquela situação daqueles seres humanos. Eu acho isso um horror. E assim, não, mas tem que fazer vídeo com pessoas atrás e tem que fazer com assuntos que estão em alta, porque aí o algoritmo Polêmicos, entrega. né? Algoritmo, gente, a vida virou um algoritmo que entrega mais ou entrega menos. Você ficou refém e condicionado. Você ficou refém, eu acho perigosíssimo. E esse julgamento e cancelamento, muitas vezes, de pessoas que estão ali, vivendo a vida delas, mas que são canceladas, então virou um monte de juiz na rede social apontando o dedo para pessoas que estão aqui atrás na tela. Todo mundo já viu esse tipo de vídeo. Me dá uma aflição, Lu, enorme. Porque eu falo, é a vida de pessoas que estão ali. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito, não só ir com a manada, como você falou. Vai com o algoritmo, tá todo mundo fazendo, tem que fazer. Vamos fazer também. Tem que fazer. E você vai se descolando da sua essência. Tem essência quando você está simplesmente copiando o que está todo mundo fazendo? Não tem essência, Lu, e não tem nada. estratégia. A pessoa está fazendo por fazer. A hora que você pergunta, mas isso tem a ver com a sua audiência? O que você está fazendo tem a ver, inclusive, com o seu trabalho, com a sua audiência? Não, estou fazendo porque o algoritmo entrega. Então, a gente tem que tomar cuidado. É para mim? Tem a ver com a minha história? Tem a ver com a minha audiência? Ou não, eu estou indo porque os outros estão indo? De novo, é o selfie ideal que eu estou procurando ou é o selfie real que eu estou querendo? Até na parte do empreendedorismo, isso de empresas, né? Eu vejo que algo viralizou no TikTok. Todas as empresas começam a fazer a mesma coisa. Nossa, uma empresa que é uma referência muito grande, né, para esse universo de lifestyle, estética, é a Rode da Hailey Bieber. E ela tá bombando mesmo. Ela criou um marketing incrível, é a cara dela, a marca é a cara dela. E o que tem de empresa querendo copiar e tentando fazer o mesmo. E às vezes fazendo produto. E aí quando você começa a virar o concorrente, você para de ser o ideal que você criou, o porquê você criou aquela empresa, para ser igual ao concorrente. Então, o que você tem de diferente? Você se perdeu, E né? você sempre vai ser uma cópia barata Ser uma da cópia original. barata, Tem porque- essa também, né? Exatamente. É isso. Exatamente. E essa parte da jornada, né, que você falou também, eu acho que é muito importante. Muita gente vem conversar comigo sobre empreender. Mas eu quero abrir uma marca, agora o que está na moda é tal produto. E eu quero vender em 3 anos. E aí esse é o objetivo da pessoa, abrir a marca em 3 anos, vender. O que ela vai aproveitar da jornada? O que ela vai construir? O que ela vai trazer para o mundo? 3 anos de marca, gente. Tem marca que são 15 Então, mas anos percebe para aproveita o vender. o processo. porquê dela É do A ao B. Não tem a jornada. E não tem o servir, né? Não tem Não o tem o impacto que servir. ela quer gerar. Não, Você tem vou que fazer ficar o que rica, for vou para ficar ficar rica pra vender. E tá tudo certo também, mas contanto que quando não tem a alma, Não tem alma, não tem. E aí ela vai quer lançar um produto para vender para as pessoas que ela nem acredita. Ela só quer. Isso copiar. daria um novo episódio, Daria. né? Assim, você empreender com algo que você não acredita, que não faz parte do seu estilo de vida, só por dinheiro, você trabalhar só por dinheiro, é viável? É sustentável, É né? sustentável? Essa seria a palavra. Te deixa realizado. Comentem aqui, por favor, se vocês querem um novo episódio com esse assunto, com essas mulheres maravilhosas. E aí a gente traz aqui pra vocês. Gente, estamos finalizando e eu queria fazer uma última perguntinha. Vamos perguntar primeiro pra Fabiana. Fabiana, quem é você quando tira o sapato? Quando você se coloca numa posição vulnerável, quando tá só você com você? E quem é você da forma mais profunda e verdadeira possível? Assim, eu tenho olhando para trás, assim, eu tenho tido orgulho de como eu tenho evoluído e chegado cada vez mais próximo da minha essência e da minha natureza, como eu falei. Então, sempre que eu estou indo numa toada, que eu vejo, nossa, eu estou indo com todo mundo, eu falo, peraí, o que faz sentido para você? Então, acho que sou essa pessoa curiosa, sou uma mulher que, vamos dizer, teve autoconfiança por necessidade e aí aproveitou as oportunidades também, importante a gente dizer isso. Mas eu sou essa pessoa interessada.
interessada em pessoas, Curiosa. interessada no mundo, curiosa. Acho que por isso que eu fiz jornalismo e por isso que eu fiz psicologia, né? Se você não for interessada em pessoas, nas histórias das pessoas, e você não faz nenhuma dessas duas, não segue nenhuma dessas duas carreiras. Então, eu sou essa pessoa, assim, e tirando o trabalho, porque essa é uma pergunta interessante, né? Outro dia eu coloquei isso, falei, bom, tirando o seu trabalho, quem é você? É difícil a gente falar. Eu, que sempre fui uma pessoa que deu muito valor para o trabalho, até porque o trabalho me deu tudo que eu tenho hoje, né? E estou falando não só de dinheiro, estou falando de disciplina, estou falando de caráter e muitas coisas. Mas quando a gente tira o trabalho, né, eu deixo isso, assim, eu deixo muito essa pessoa, essa mulher curiosa, interessada, querendo muito, de alguma maneira, contribuir com a vida do outro, né, tentar ajudar esse outro a encontrar o seu caminho. Porque eu sou essa pessoa, assim, e eu acho bacana quando a gente vai ficando mais velha e vai amansando um pouquinho o coração, vai ficando mais quentinho, dizer assim, ai, que bom que você está conseguindo evoluir e aprender cada vez mais. Para chegar no fim da vida e não dizer, me arrependi disso, daquilo. Não, eu fiz tudo o que eu queria, eu fui quem eu queria. Isso vai preenchendo, né? Ai, dá um quentinho no coração bom. O meu ainda não tá tão quentinho assim. Mas tem 22 anos, né, Lu? Calma. E você, Amandinha, quem é você quando tira os sapatos? Olha, Lu, eu sou uma pessoa ansiosíssima. Eu pareço um pouco calma, né? Até o meu time fala, Amanda, você é muito calma, mas sim, se me deixar sozinha, eu tô sempre ansiosa, sempre pensando no próximo que eu tenho que fazer. Meu time fala, você não curte o momento. Você conquistou algo, você não curte, já tá pensando no próximo. Então, eu acho que eu tenho um pouco dessa questão da ansiedade, tenho um pouco da questão de insegurança também. Eu acho que empreender é muito difícil. E eu sou uma pessoa insegura, mas eu acho que é algo que é trabalhado, nada que uma boa psicóloga não ajude. E alguém vai te ensinar muito. Eu acho que a maternidade, com certeza. Tô com 2 mães maravilhosas. Vou ter que te fazer a pergunta de novo, depois de ter um filho, né? Acho que a maternidade, ela evolui muito a pessoa, né? A gente perde medos que, na verdade, hoje para mim são grandes e que eu vou perceber que eram tão pequenos. Mas essa sou eu hoje. Obrigada, Amandinha. Amandinha, só fazendo um adendo, né? Que você falou que você é ansiosa e que você não celebra as suas conquistas. Mas eu te vendo, e pelo pouco que eu te conheço, mas te admiro muito, você também é uma mulher que você... Claro, seus olhos já são lindos, mas é uma das pessoas que você consegue falar e ver a alma pelo olho. Você está conversando com ela e você consegue ver a alma dela pelo olho. Isso é tão raro, isso é de uma pureza. Então, para mim, você também é essa pessoa quando tira os sapatos. Obrigada, Lu. Imagina. Ana, quem é você quando tira os sapatos? Eu acho que a minha resposta é mais simples, assim. Eu sou uma mulher muito sensível, muito. Tem uma sensibilidade, assim, muito aguçada, que acho que hoje está buscando... um caminho de liberdade, de parar de pedir desculpas por ser tão sensível e que busca ser melhor a cada dia. Acho que é isso, como mãe, como amiga, como filha, no meu trabalho. Acho que essa é a Ana. Perfeito. Bom, queria perguntar para vocês, audiência, quem são vocês quando tiram os sapatos? Um beijo. Obrigada a essas convidadas maravilhosas. Obrigada, Lu. Que troca especial. Estou extremamente grata. Eu acho que a gente vai ajudar tantas pessoas. E mais uma vez, é uma pauta excelente, essencial e que toca a mim, toca a vocês, toca quem está assistindo. E esse é o mais importante, né? Essa troca e poder se conectar com todo mundo aí de casa. Obrigado e até o próximo episódio. Beijos!